Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise pré-jogo de Brasil e Venezuela, jogo da segunda rodada da fase de grupos da Copa América 2019. Se você quiser desenvolver ao máximo a sua capacidade de entender futebol, duas dicas. Aprenda o modelo draft e assista a jogos completos. Cuidado para não ser iludido por comentaristas de melhores lances. A análise de números nunca vai superar a análise dos lances de verdade. Para aprender o modelo draft, acesse agora mesmo categoriacanal.com. Você pode ler o manual de análise tática e para quem quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento geral sobre futebol, se inscreva no curso de análise tática. Profissionais do futebol ou não, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova e vai começar a ver futebol com outros olhos. Acesse agora mesmo categoriacanal.com e aprenda o modelo draft. Aprenda a ler estratégia do jogo de forma descomplicada e prática. E para assistir jogos completos pela internet, até mesmo usando o seu celular, vou deixar o link aqui na descrição do aplicativo EI Plus. Sem dúvida, é a melhor forma de ver o jogo ao vivo ou rever aqueles jogos que já passaram. Fica tudo disponível para você ver quando você quiser na plataforma do esporte interativo. Champions League, Nations League, eliminatórias da Euro, jogos exclusivos do Brasileirão. Pode baixar o aplicativo que vale muito a pena, é só clicar no link do EI Plus aqui embaixo. Agora chega de conversa e vamos ver o que esperar desse jogo entre Brasil e Venezuela e também pensar algumas alternativas para essa seleção do Tite e como eu acho que essa seleção poderia render mais ofensivamente, tendo em vista esse elenco convocado. Bom, para fazer essa análise pré-jogo, eu vou utilizar primeiro a escalação base que o Tite utilizou no primeiro jogo contra a Bolívia, onde o Brasil ganhou por 3-0. A escalação foi Alisson no gol, 4 defensores, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, 3 meio-campistas, Casemiro, Coutinho e Fernandinho, com o Coutinho jogando mais avançado e o Casemiro e o Fernandinho como 2 volantes mais recuados, e 3 atacantes, pela esquerda o David Neres, mais centralizado o Firmino e pela direita mais aberto o Richarlison. Essa foi a escalação base que o Tite usou e ao longo dessa análise a gente vai ver quais alterações ele pode promover com a volta do Arthur, a entrada do Gabriel Jesus ou a entrada do Cebolinha. Enfim, isso vai ficar mais claro aí quando a gente vê a dinâmica da partida. Agora, essa é a escalação provável da Venezuela. O Fariñas no gol, lateral esquerdo é o Rosales, a dupla de zaga é Villanueva e Chancellor, Hernandes lateral direito, e aí uma linha com 5 meio-campistas, Savarino mais aberto pela direita, Herrera, Moreno, Rincon e Murilo, e mais na frente o Rondon. Esse é mais ou menos o desenho defensivo básico que a equipe da Venezuela, eu acredito que ela vai adotar. Uma linha com 4 defensores, mais à frente uma linha de 5, e vai ser um jogo onde a equipe venezuelana vai tentar se defender o tempo todo para poder sair numa bola longa, num contra-ataque rápido, ou aproveitar alguma bola parada para cruzar essa bola na área. Então eu acredito que as únicas vulnerabilidades do Brasil nessa partida eu acredito que seja ceder o espaço para o contra-ataque ou alguma falha individual em uma disputa de bola aérea, por exemplo, um escanteio ou alguma falta próxima da área. Salvo essas duas alternativas, né, contra-ataque e bola parada, eu acredito que o Brasil não tem nenhuma vulnerabilidade expressiva para essa partida contra a Venezuela. Outro ponto a ser destacado também é que eu acredito que o Brasil não vai ter nenhum problema de recuperação de bola. O Brasil vai recuperar a bola com facilidade. Eu acredito que a Venezuela, assim como a Bolívia, não vai ter muita facilidade para trocar passe, manter a posse de bola ou avançar com facilidade para dentro da linha defensiva do Brasil. Eu acredito que assim como no jogo contra a Bolívia, o Brasil vai ter muita facilidade em recuperar a posse de bola. Então vamos entender o que vai acontecer quando o Brasil tiver a posse de bola, que vai ser a grande maioria dos lances, né? A Venezuela pode até tentar recuperar a bola, pode até conseguir recuperar a bola, mas rapidamente o Brasil vai conseguir recuperar de volta e vai manter a posse de bola. Então, o que o Tite tem pregado para a seleção brasileira? A posse de bola, trocar passes de lado, por fora das linhas adversárias, né? De pé em pé, com muita inversão de jogada, mas inversões através de passes curtos, né? A bola vai passando de pé em pé para chegar no Daniel Alves, aí depois ele toca no Marquinhos, vai no Thiago Silva, vira lá pro Felipe Luiz. A princípio, o time da Venezuela pode até subir um pouco o seu bloco de marcação, mas eu acredito que não vai passar do meio campo. A Venezuela vai utilizar um bloco de marcação médio e baixo, não vai marcar o Brasil em bloco alto, não vai pressionar a saída de bola do Brasil. Eu acredito que no máximo ali a Venezuela vai subir o seu bloco de marcação até o meio de campo e não vai passar disso. Então o Brasil vai ter bastante liberdade para fazer o que mais gosta, que é justamente trocar passe por fora das linhas de marcação e ir avançando em campo. Então o Brasil traz a bola para a direita, o time da Venezuela recua um pouco e traz seu bloco de marcação junto, aí o Brasil troca passes novamente, inverte a bola para a esquerda,
atrai o bloco de marcação da Venezuela para o outro lado, e dessa forma o time vai aproveitando os espaços que vão surgindo nas laterais do campo quando o bloco de marcação da Venezuela vai se deslocando e vai avançando em campo, encurralando a Venezuela, fazendo que a Venezuela recue em bloco, mantendo suas linhas bem compactas. E esse é o ponto negativo, na minha opinião, da estratégia do Tite. Então, eu escutei muita gente falar do jogo da Bolívia, que o Brasil deveria tentar mais jogadas pela ponta ou pelo meio, mas eu acredito que não seja um problema de onde o Brasil tenta essa jogada, porque justamente, principalmente agora contra a Venezuela, a amplitude do bloco de marcação da Venezuela é muito grande. Por exemplo, essa linha de marcação ela é composta por 5 jogadores, então ela cobre uma área muito grande do campo. Então eu acredito que não seja um problema de ou atacar pela beirada ou atacar pelo meio, justamente porque vai estar fechado. A Venezuela não vai dar nem a linha de fundo aberta pela direita, nem pela esquerda, e muito menos a parte de dentro para o Brasil trocar passe. Então essa forma de avançar em campo favorece com que as linhas do adversário fiquem mais compactadas. O Brasil vai esmagando o time adversário dentro do seu próprio campo, dentro da sua própria área. Isso é um ponto muito negativo, justamente porque a criação não fica na mão dos jogadores mais habilidosos do time. Se a gente parar para pensar, sempre por fora das linhas de marcação do adversário vão estar os laterais, o Felipe Luiz pela esquerda, o Daniel Alves pela direita. Eles podem até avançar um pouco mais aqui, mas sempre abertos, eles nunca entram por dentro da defesa. Também por fora que vai estar o Casemiro e o Fernandinho e os 2 zagueiros. Então se a gente parar para pensar, são esses 6 jogadores que estão aqui, que tem mais liberdade para trabalhar a bola. Os jogadores mais de criação, que é o caso do David Neres, o Coutinho, o Firmino e o Richarlison, eles vão estar esmagados pelas linhas de marcação adversárias, sem espaço, encaixotados aqui. E principalmente o Coutinho e o Firmino encontraram muita dificuldade em receber essa bola, prender com 3 ou 4 marcadores em cima deles, né? O Firmino geralmente no Liverpool ele joga um pouco mais recuado. Essa temporada ele foi um pouco abaixo da temporada anterior. Na temporada anterior, ofensivamente, ele se apresentou melhor. E nessa temporada no Liverpool, ofensivamente, ele acabou se apresentando... ele teve uma queda, na minha opinião. Principalmente nesse ponto, de segurar a bola entre os zagueiros e o volante. Então, imagina, não é nada fácil aqui. Eu vou tirar o nome dos jogadores da Venezuela aqui, para facilitar o nosso entendimento. Então tá, aqui ó, por exemplo, se você imaginar que a posição do Firmino não é nada fácil jogar aqui, porque tem zagueiro de todos os lados vindo aqui apertando a marcação, então essa é a pior área do campo para você conseguir dominar a bola. Acontece a mesma coisa com o Coutinho. Se vocês pararem para analisar o jogo contra a Bolívia, ele buscou jogo o tempo inteiro entre as linhas da Bolívia. Em alguns momentos ele até recuava aqui por fora, mas aí no máximo ele dava uns toques de lado aqui e já espetava novamente. Óbvio que no jogo contra a Bolívia teve muita flutuação. O Firmino tinha hora que ele caía aqui pela direita, o Richarlison entrava por dentro, tinha hora que o Firmino também recuava um pouco mais, mas basicamente o jogo não fluía quando eles saíam da linha de marcação. Eles saíam aqui para trocar passe, para ajudar o Fernandinho e o Casemiro a manter a posse de bola, mas quando eles entravam aqui, que era o objetivo ofensivo do Tite, a jogada não fluía, a jogada não funcionava muito bem. Então contra a Bolívia, por mais que o time tenha conseguido a vitória por 3-0, eu acredito que o Brasil teve sérios problemas na criação da jogada. Conseguiu aquele gol de pênalti, depois conseguiu aquele gol de cruzamento numa falha de marcação do lateral, que não acompanhou o Coutinho, e ele entrou livre para fazer de cabeça. E o terceiro gol naquela bela jogada individual do Cebolinha. Mas enfim, como eu já destaquei naquele vídeo do Brasil de Tite na Copa de 2018, o Brasil pra mim continua apresentando esse mesmo problema. A estratégia de avançar em campo desfavorece as principais táticas de finalização do time, que é entrar tabelando, entrar driblando, tentar até as jogadas pela ponta. Esse esquema de jogo, quando o time adversário tem um bloco de marcação com uma amplitude muito alta, o time fica bem aberto em campo, o Brasil tem muitas dificuldades na criação. O Brasil até chega aqui na intermediária adversária, tem bastante volume de jogo, posse de bola, mas tem muita dificuldade aqui em entrar na defesa adversária. Agora vamos ver como é que seriam as alterações que o Tite pode promover para essa partida. Uma delas é a escalação do Arthur. Nesse caso, quando o Arthur entra, eu acredito que o desenho tático não vai mudar muito, nem o defensivo, nem o ofensivo. A única diferença é que o Casemiro, pra mim, acredito que ele vai jogar pela direita e o Arthur vai jogar mais aberto pela esquerda. Mas se a gente parar pra pensar, a estratégia do time de avançar em campo, a tática de avançar em campo vai continuar sendo a mesma, trocando passe, invertendo o jogo e fazendo com que o seu adversário vá recuando pra dentro da sua própria área. Isso não vai mudar muito com a entrada do Arthur. A diferença é que o Arthur ele tem um pouco mais de qualidade no passe aqui, ele pode encontrar com mais facilidade, ele pode fazer melhor essa ligação entre a bola que tá fora das linhas de marcação e encontrar uma opção de passe livre aqui nesse espaço que é realmente muito difícil, né, de encontrar espaço, mas enfim, o Arthur ele tem um pouco mais de qualidade, um pouco mais de visão de jogo, fez muito bem isso na temporada do Barcelona e eu acredito que essa entrada pode ser uma
uma boa alternativa para o time conseguir encontrar os jogadores se movimentando aqui entre as linhas adversárias. Mas saliento novamente que realmente essa estratégia de favorecer a compactação do adversário é realmente jogar contra a própria estratégia de finalização. Agora, uma coisa que o Brasil pode perder é em questão de marcação. O Arthur marca menos que o Fernandinho. Agora, justamente, a Venezuela é uma equipe, né, uma seleção que apresentou uma evolução muito grande nos últimos anos. Então a Venezuela de 10 anos atrás é uma Venezuela que era muito pior do que a Venezuela de hoje em dia. Os jogadores dessa equipe da Venezuela, eles têm qualidade, principalmente na saída em velocidade. Não é assim uma qualidade assim que o Brasil deve se fechar lá atrás e ficar marcando, não é isso. Mas eu acredito que esse time pode sim encaixar algum contra-ataque e levar perigo no gol do Alisson. Coisa que não aconteceu no jogo contra a Bolívia, justamente porque a gente tinha 2 volantes de marcação por fora das linhas adversárias e toda vez que a Bolívia recuperava a posse de bola, esse esquema de tomar a bola de volta estava funcionando muito bem. A marcação do Brasil funcionou muito bem. Então eu acredito que com a entrada do Arthur, a gente pode perder um pouquinho em recuperação de bola. Mas eu acredito também que o Arthur ele fez uma bela temporada no Barcelona e ele também tem essa qualidade, ele recupera bem a bola. Agora, de fato, o Fernandinho marca um pouco melhor que o Arthur. E o Arthur ataca um pouco melhor que o Fernandinho. Então essa é a balança que o Tite vai ter que pesar para escolher entre um e outro. Eu acredito que o desenho tático, nem ofensivo nem defensivo, vai mudar com essa alteração. Outra alteração que o Tite pode promover é a entrada do Everton no lugar do David Neres, ou no lugar do Richarlison, e movimentar o Richarlison, trocar o Firmino de lugar, enfim, a entrada do Everton. Agora, a entrada do Everton também é uma troca que você acaba substituindo jogadores com a mesma característica, né? Os jogadores que têm a qualidade no drible, entram em velocidade, mas eu acredito que também não vai mudar o desenho tático da equipe. Eu acredito que não vai oferecer novas situações, a gente não vai criar novas alternativas, né? A gente vai poder, por exemplo, substituir uma peça que não tá funcionando. Por exemplo, o David Neres não tá bem, coloca o Everton Cebolinha, que tá rendendo mais. Enfim, vai depender assim de como cada jogador tá se apresentando naquele dia. Mas assim, pensando estrategicamente e taticamente, a estratégia continua a mesma. E uma outra alteração que o Tite pode fazer é a entrada do Jesus no lugar do Firmino. Bom, como vocês puderam perceber, os bonequinhos ficaram aqui com o nome, com a cor trocada, mas não tem problema. É só pra gente entender o desenho e entender como é que essa equipe pode funcionar. A entrada do Gabriel Jesus no lugar do Firmino pode favorecer essa briga aqui entre os zagueiros. O Gabriel Jesus tem mais essa qualidade de fazer o pivô, usar mais o corpo para brigar pela bola, coisa que o Firmino tem apresentado dificuldade nessa temporada. Mas novamente, também não é fácil para o Jesus, ele apresentou também sérias dificuldades em jogar entre as linhas adversárias, com a marcação vindo por todos os lados, afinal de contas não é fácil para ninguém jogar ali na pior área do campo. Então, na minha opinião, eu acredito que todas as alterações que o Tite pode promover, elas não vão trazer nenhuma alternativa estratégica, não vai mudar muito o panorama da partida. Ele falou também muito na entrada do Alan pelo meio, e aí é mais ou menos a balança que a gente pesa com Arthur e Fernandinho. Se ele colocar o Alan também, vai ganhar um pouco mais de poder ofensivo e vai perder um pouquinho em poder defensivo, então, mas acredito que assim, a estratégia do time também não vai mudar muito. Bom, esse é o panorama geral da partida. Eu acredito que o Brasil vai ter uma dificuldade grande em entrar na defesa adversária. A Venezuela sabe se defender relativamente bem. Não é uma das maiores defesas do mundo, claro, mas o time vai entrar disposto a marcar o tempo inteiro o Brasil e fazer o jogo da vida como todos os adversários fazem quando jogam contra o Brasil. Agora, o Tite já falou isso, que a torcida vai ter que ter paciência. A estratégia do time é essa, tabelar, tocar, inverter a bola, tocando curto. E justamente pelo discurso da comissão técnica dá pra gente perceber que vai ser mais um jogo onde o Brasil vai tentar encurralar o seu adversário dentro da defesa pra entrar tabelando ou entrar com um cruzamento. Mas volto a dizer, essas táticas de finalização, seja entrar tabelando, seja um cruzamento ou uma jogada individual, essa tática de avançar em campo acaba desfavorecendo essas estratégias de finalização. Mas óbvio também que não é fácil atacar um time que tá com 10 jogadores atrás da linha da bola, realmente é sempre um desafio. Agora, o que será que o Tite poderia fazer de diferente, que poderia criar uma alternativa ofensiva para o Brasil ter mais facilidade, né, ter um pouco mais de facilidade para conseguir criar situações de gol? Na minha opinião, o que eu faria se eu tivesse esse elenco na mão? Eu faria duas alterações. Primeiro, eu colocaria o Richarlison para jogar por dentro. Ele já fez essa função muito bem, ele sabe jogar ali, ele tem força física e ele tem instinto de matador para jogar ali mais centralizado dentro da área. E eu jogaria com 2 pontas de habilidade, o Everton pela esquerda e o David Neres pela direita. O David Neres também, ele tá sendo escalado pela esquerda para jogar na seleção brasileira, mas no Ajax ele já mostrou que ele pode jogar também pela direita. Ele dribla bem tanto com a direita quanto com a esquerda, é ambidestro. Eu acredito que ele poderia ser uma alternativa muito interessante para jogar pela direita. Ou até mesmo o William. Pelas características do jogo que eu vou propor agora, já vai ficar claro para vocês, o William também poderia entrar aqui no lugar do David Neres. Mas enfim, minha primeira opção seria David Neres na direita, Richarlison no meio e Everton na esquerda.
Uma outra alteração que eu faria ia ser colocar o Firmino no lugar do Coutinho. O Firmino é bom para ajudar ali na triangulação de jogadas, mas isso aí vai ficar claro o porquê do Firmino um pouquinho mais pra frente quando eu for explicando a minha estratégia. Mas basicamente o que eu ia fazer? Eu não ia tentar encurralar, eu não ia assim, armar minha equipe para tocar de lado por fora das linhas de marcação e ir avançando em campo encurralando o adversário. Eu ia utilizar justamente a pequena subida do bloco de marcação do adversário. Então eu ia tentar manter essa posse de bola um pouco mais recuada, estilo o que o Tottenham fez contra o Ajax, né? Ficava tocando aqui atrás e ia recuando, trazendo o Ajax pra frente. Óbvio que a gente sabe que a Venezuela não vai fazer marcação-pressão, o Rondon não vai pressionar o Alisson lá pra forçar o chutão, mas basta tirar um pouco a Venezuela de dentro da própria área que os espaços já vão começar a aparecer, como vocês vão perceber já. Então essa seria a minha estratégia, eu trabalharia um pouco mais recuado para manter essa posse de bola. Não demoraria muito, né? Não ficaria invertendo muito a jogada, mas basicamente o que eu ia fazer é o seguinte: trabalhar a bola para um dos lados do campo e fazer uma compactação ofensiva. Observe aqui como tem o Felipe Luiz, imagino que seja uma jogada pela esquerda, né? O Felipe Luiz, o Thiago Silva encosta para ser opção de passe, o Arthur também encosta, o Firmino também encosta e o Everton. Então fica praticamente 5 jogadores e aí você consegue favorecer aqui, você consegue gerar uma situação de superioridade numérica, onde esses jogadores podem se movimentar, trocar de posição, trocar passes e ir atraindo cada vez mais o bloco de marcação da Venezuela para esse lado do campo. Então muita compactação ofensiva para trazer o bloco de marcação da Venezuela para esse lado do campo, mas também não é uma compactação para chegar nessa linha de fundo aqui e tentar o cruzamento. Obviamente que se encontrasse espaço, dá para avançar aqui e tentar esse cruzamento. Mas a ideia básica aqui é o seguinte: trazer o bloco de marcação da Venezuela para o lado direito e criar a situação de mano a mano na inversão da jogada. Por isso que a gente vai ter que ter 2 pontas habilidosos. Pela esquerda o Everton, pela direita o David Neres. Então, no começo da jogada o David Neres joga mais recuado, atraindo a marcação da linha do meio e não do lateral. Deixa o Richarlison sempre espetado aqui, atraindo a marcação de 2. Dessa forma, se o zagueiro direito subir para conter a superioridade numérica que a gente vai criar aqui pela esquerda, a situação vai ficar que o lateral é obrigado a encostar aqui no Richarlison também. Isso vai acabar gerando esse espaço aqui na inversão da jogada, né? A gente pode ver as análises aí dos times que jogam com compactação defensiva e você vai ver como o único espaço que aparece, na verdade, é sempre na inversão da jogada ou nas falhas individuais. Então, basicamente, o time troca passes aqui pela esquerda, atrai a marcação do adversário e em vez de trabalhar a bola por fora aqui para inverter a jogada, a gente já tenta aquela diagonal que o Liverpool usa bastante, né? Já pumba, inverte a jogada aqui pro David Neres passar para receber no vazio. Então seria mais ou menos isso. Imagine aqui que saiu a inversão da jogada, né? O David Neres passa no ponto futuro para receber e aí nesse momento, enquanto a bola está viajando por cima, obviamente o bloco de marcação da Venezuela vai se deslocar aqui para a esquerda. E aí nesse momento o que acontece é o seguinte: mesmo com apenas 3 jogadores participando da fase ofensiva ou da jogada de finalização, observe que você praticamente elimina toda a linha de marcação do meio. Você gera uma situação aqui de mano a mano do David Neres com o lateral esquerdo da Venezuela e você consegue criar a jogada já direto nas costas da linha de marcação do meio. Então essa é a grande diferença, você gera situações de mano a mano e aposta na superioridade técnica dos jogadores do Brasil em cima da inferioridade técnica dos jogadores da Venezuela. Você favorece o talento individual dos nossos jogadores. Então você vai ter 2 situações de mano a mano. Dentro da área, e aí que tá, por isso que eu gostaria de contar com o Firmino, porque ele tem uma presença de área melhor do que a do Coutinho. Ele fez muito gol de cabeça, né, entrando como elemento surpresa, ou até lá espetado entre os zagueiros, atuando pelo Liverpool. E o Richarlison também, que dispensa comentários, finaliza muito bem. Então primeiro você vai ter um jogador de habilidade em situação de mano a mano com espaço nas costas para driblar, porque dificilmente algum volante aqui vai ter tempo de conseguir cobrir esse espaço vazio. Então você tem o David Neres, ou pelo lado esquerdo vai acontecer isso com o Cebolinha, de mano a mano com o lateral, e é tudo que eles precisam. Eles não vão sair driblando, entrando dentro da área aqui, eles só precisam de um drible para chegar na linha de fundo, ou um drible para ganhar espaço para tentar esse cruzamento e forçar a segunda disputa mano a mano. Então assim, essa seria a primeira disputa mano a mano, o ponta habilidoso com o lateral esquerdo adversário, e a segunda disputa no mano a mano seria alguém para cabecear, alguém para finalizar dentro da área. Então essa seria a minha estratégia para finalizar. O David Neres parte para cima do lateral, coloca dentro da área para alguém finalizar para o gol. Então, basicamente, eu não valorizaria tanto a posse de bola, justamente porque lembra que eu falei lá no começo do vídeo, o Brasil não tem problema de recuperar a bola, então o Brasil não precisa ficar valorizando a bola o tempo inteiro. O Brasil pode sim ficar tentando atacar, insistindo em jogadas ofensivas, finalização, não precisa ficar cozinhando a bola de um lado pro outro, afinal de contas a gente tá enfrentando adversários relativamente inferiores, tecnicamente falando, da nossa seleção. Então, não precisa ter essa preciosidade em manter a posse de bola. Eu acredito que pode sim trocar passes
ali, atrai o bloco de marcação do adversário, inverte essa jogada e já vamos finalizar, vamos tentar uma jogada de finalização, vamos tentar ser agudo o tempo inteiro. Então, dessa forma, eu acredito que o Tite poderia criar uma alternativa ofensiva muito interessante, né, para a seleção brasileira. E aconteceria a mesma coisa aqui do outro lado. Atrair o bloco de marcação para cá, inverter lá no Everton Cebolinha, ele parte para cima da marcação e sempre essa situação de mano a mano aqui com o Firmino, o Richarlison. Pelo menos assim, essa bola que vem disputada pelo alto, um toque ali, é gol. Bom, pessoal, essa foi a análise pré-jogo do Brasil e Venezuela. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, vamos ver se o Tite realmente vai continuar insistindo nessa estratégia de tocar por fora das linhas e encurralando o adversário dentro da área. Vamos ver se individualmente os nossos jogadores realmente vão superar os adversários venezuelanos. E vamos ver se a Venezuela não encaixa um contra-ataque ou um lance de bola parada e acaba complicando o jogo pro Brasil. Mas eu acredito que o Brasil vai ter um jogo relativamente tranquilo pela frente. E só acredito que o Brasil vai ter realmente algumas dificuldades na hora de criar as jogadas de finalização. Mas claro, vamos torcer aí para que o Tite consiga criar algumas alternativas interessantes ofensivas. E vamos ver como essa seleção brasileira vai se sair no jogo de logo mais. Lembrando, se você quiser aprender tudo sobre análise tática, aprender no modelo draft, acesse agora mesmo categoriacanal.com, conheça o curso de análise tática, vale muito a pena, conhecimento de uma vida inteira lá sobre futebol. Tenho certeza que você vai começar a ver futebol com outros olhos. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, Categoria Canal, eu coloco outros conteúdos lá, além das análises de vídeo. Não deixe de baixar o aplicativo EI Plus, link na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, deixe o seu like. E pessoal, quero saber o comentário de vocês. O que vocês acharam dessa análise? O que vocês acham que o Brasil pode apresentar de alternativa ofensiva? O que vocês acham dessa escalação do Tite? O desempenho da seleção brasileira aí nos jogos da Copa América? Conto com o comentário de vocês aí pra gente continuar essa conversa. Grande abraço pra todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.